Jesus, meus irmãos do grupo de oração Família de Nazaré, eu queria hoje, em primeiro lugar, agradecer a todos os servos, a todos os membros, participantes do grupo de oração, agradecer, louvar, bendizer a Deus pelo chamado, pela aplicação na missão de cada um de vocês, parabenizá-los por todo o empreendimento que Deus tem colocado, os levado a fazer à frente desse grupo de oração, todos aqueles que recebem da graça do batismo no Espírito Santo, já que é a identidade do nosso movimento, a Renovação Carismática Católica, e que nós sejamos a cada dia, a cada instante, sim, esses promotores, propagadores da nossa espiritualidade carismática, principalmente naquilo que nos caracteriza, que é o batismo no Espírito Santo. Eu fico muito feliz de saber que tem um grupo de oração, a nossa diocese, que aniversaria e que completa um ciclo, completa já 29 anos de vida, 29 anos de pessoas que passaram pelo grupo de oração, uns estão desde o início, outros foram enviados para localidades diferentes, mas todos eles tiveram a sua experiência fundante, a sua experiência inicial aí no grupo de oração, com uma palavra, uma pregação da palavra, com uma música, com uma oração, todos que de alguma maneira tiveram a sua vida iniciada no Espírito aí no grupo de oração. Então, para nós olharmos para um grupo de oração e ver 29 anos, é sinal de que realmente é uma obra de Deus, de que realmente o grupo de oração é um plano, é um projeto de Deus para esse tempo. E eu creio que esse grupo de oração, ele crescerá ainda mais, ele será mais frutífero, porque eu creio que nós ainda não acessamos aquilo que nós devemos acessar em Deus. E eu creio que esse grupo de oração, ele tem toda a potência para se transformar em um dos grandes celeiros do batismo no Espírito Santo na nossa diocese. Para mim é motivo de alegria poder estar junto com vocês, mesmo à distância, comemorarmos essa data tão importante para o Grupo Família de Nazaré. Quero também aproveitar o momento e levar uma palavra a todas as famílias do Grupo de Oração Família de Nazaré. Eu queria levar uma palavra para que a gente possa crescer. A nossa vida carismática, ela precisa de progressão, ela precisa de crescimento, ela precisa ser edificada a cada dia. Lembre-se que uma das marcas da nossa espiritualidade também é a ascese, é essa subida ao céu, esse esforço de contemplar o céu. Agora, para isso, nós precisamos também compreender algumas direções que a Palavra de Deus ela nos dá, algumas direções que nós podemos pegar para que a nossa espiritualidade ela não seja afetada, diminuída, reduzida, mas que a cada dia a gente possa perceber que nós estamos em crescimento e não em uma diminuição, um arrefecimento. Veja, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 4, diz assim: farei obstinar-se o coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu mostrarei minha glória contra o faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Eu quero lembrar você, meu irmão, que quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, ali eram famílias que ali estavam. Eram pais, mães, filhos, avós, tinham toda a família de Israel estava escravizado naquele lugar. Eram oprimidos a cada dia. Aquelas famílias viviam sobre o jugo dos feitores do Egito. Viviam sobre o jugo do faraó, sobre o jugo de todos aqueles que os exploravam de tal maneira que essas famílias elas não conseguiam manifestar, e muitas vezes o seu culto a Deus, manifestar a sua liberalidade, a sua maneira de se expressar diante de Deus, porque estavam ali sujeitos à exploração, à opressão, ao jugo desse povo, desse inimigo, que aqui nós podemos listar ou até mesmo mencionar que era o faraó, que eram os feitores do Egito.
Só que um dia Deus falou, basta, eu vou libertar minhas famílias. Eu vou libertar minhas famílias, e quando eu libertar minhas famílias, elas irão viver, elas irão estar diante, aí ele diz a palavra, saberão que eu sou o Senhor. Então eles vão perceber que quando Deus liberta as famílias, ele vai mandar vários sinais, mas quando Deus liberta as famílias é para mostrar que Ele é o Senhor. Que Ele é o dono, que é o domínio. Só que tem um negócio aqui, interessantíssimo, tem uma ação interessantíssima que nós precisamos ter uma visão espiritual para perceber isso. O que nós estamos percebendo nessa leitura? É que quando aquele povo, eles estavam já a caminho da terra onde o Deus havia designado para que eles pudessem se direcionar e ali encontrar sua morada, quando eles estavam nessa direção da morada santa, do lugar destinado, da terra da promessa, eles se deparam então com o Mar Vermelho, e ali naquele instante o coração do faraó ficou obstinado para perseguir o povo. Por que isso? Porque toda vez quando nós nos propomos, as famílias elas resolvem sair desse lugar de escravidão, quando as famílias decidem a ir em direção do lugar santo, a ir em direção do lugar sagrado, a ir em direção do Senhor, nós vamos sempre encontrar contrariedades, e principalmente o faraó vai ficar odioso com essa situação. Ele vai ficar com muito ódio com essa situação. E ele vai se levantar exatamente para poder acabar, destruir as nossas famílias. É isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos presenciando hoje. Agora, quando ele propõe essa perseguição, ele vai nos perseguir, é porque também Deus ele quer nos ensinar também outra coisa. Ele quer dizer o seguinte, que toda vez que nós vamos sair de um lugar, para ir para um momento espiritual, para ir para a vida espiritual, nós vamos ter sempre alguém ou alguma coisa, e aqui nesse caso a gente pode dizer o diabo, tentando perseguir as famílias. Sempre nós teremos isso. Meus queridos irmãos, nós precisamos sair desse ambiente de escravidão, nós precisamos sair desse ambiente em que o que predomina ainda é o nosso corpo, são as nossas vontades, são os nossos desejos, são a nossa visão familiar. Mas nós precisamos chegar então em um local em que o que vai determinar é a espiritualidade, é o nosso relacionamento com Deus. Você vai lembrar comigo que toda a ação de Deus que vai ocorrer no Novo Testamento, inclusive pós-crucificação de Jesus, vai ter sempre um pontapé inicial do Espírito Santo. O Espírito Santo querendo conduzir. Você observa que ele começa, então, Jesus, quando ele ressuscita, ele começa soprando em uma casa. Aqueles apóstolos estavam numa casa, em uma família, em uma localidade. Quando o Espírito Santo vem, eles estavam em uma casa, numa família. Quando a primeira evidência do cristianismo chegando a um pagão foi em uma casa, de uma família, em Atos 10, lá na casa de Cornélio. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o primordial para a nossa vida. Então eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair desse lugar da escravidão e ir para o lugar do Espírito. Eu preciso sair desse lugar em que eu sou tomado pelas minhas vontades, tomado por aquilo que eu vejo, um mundo sensível, e ir para um local aqui dentro de mim, em que o Espírito Santo é que predomina. As decisões que nós temos que tomar em relação à nossa família, as decisões que nós temos que tomar em relação ao nosso aspecto profissional, tudo que envolve tem que ser movido pelo Espírito Santo. Então ele quer isso de nós, ele deseja isso de nós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 20, ele vai falar sobre isso, que nós temos que então aprimorar o espírito, a alma e o corpo. Mas ele deixa bem claro que em primeiro lugar está o espírito. Em primeiro lugar está o Espírito. E aí você entende por que o mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, lá da primeira, ele vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo é esse lugar que ele tinha uma tripartição. Ele tinha um local onde era reservado ali o átrio, onde ficavam as pessoas, ali onde Jesus inclusive expulsou os vendilhões do templo. Existe o lugar do santo que ficavam os sacerdotes.
Mas existe um lugar que somente pessoas, raríssimas pessoas, poderiam adentrar, que era o lugar do Santo dos Santos, um lugar fechado, escuro, para representar isso. Você entra naquele lugar, você não enxerga nada, porque quem vai te enxergar agora é Deus. É Deus. Tinha esse sentido para mostrar que exatamente nós precisamos sair desse lugar, esse lugar onde todos estão, esse lugar onde alguns estão, mas esse lugar somente em que eu, a minha família, nós estaremos diante do Senhor, que é o lugar do Santo dos Santos. É o lugar da espiritualidade, é o lugar do batismo no Espírito, é o lugar em que o Espírito é que nos move. Você vai lembrar comigo também na carta aos Efésios, quando o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre a dicotomia da embriaguez no Espírito e do ficar cheio do Espírito Santo, logo na sequência ele vai falar sobre relacionamento matrimonial, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre filhos, ele vai falar sobre famílias. Por que isso? Porque ele está dizendo, não tem como nós seguirmos uma vida familiar se não for cheios do Espírito Santo, se não for plenos do Espírito Santo. Quando Paulo ele estava indo para Bitínia, ele foi impedido de chegar naquela cidade. E ele foi então para outra localidade. O Espírito o conduziu para outra localidade. Ele chega na casa e lá as pessoas, ele chega na Mesopotâmia e lá as pessoas vão começar a juntar famílias. E ali dizem que muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Ou seja, irmão, o Espírito Santo ele quer as famílias. Ele deseja as famílias. Ele deseja ser batizado nas famílias. Agora, para isso, há uma necessidade urgente de nós decidirmos de pegar não um, mas toda a nossa família e levar, e sair do Egito e levar para o lugar da espiritualidade. Agora nós não entendemos uma coisa, que para a gente fazer isso tem esforço, irmão, tem esforço. É graça, mas a graça ela não sobrepõe a natureza. Nós precisamos então fazer o nosso esforço de pegar, de ir às vezes até sem vontade, mas a gente ir lutando, é aqui, ó, vai ter o mar vermelho para a gente chegar num lugar espiritual, vai ter o mar vermelho. Só que nós temos que entender que existe uma providência divina, que existe uma providência divina que nos leva, que vai nos levar, que vai abrir mar, que vai dar o alimento do céu, que vai mostrar a luz para que a gente possa encontrar a direção correta. Esse lugar da espiritualidade é esse lugar em que lá a samaritana escutou de Jesus dizendo, olha, os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito. É o lugar do Espírito. É o lugar aqui dentro de nós, dentro da nossa família, que só o que vai determinar é a voz do Espírito. Não vai ser o nosso corpo, não vai ser a nossa mente, aquilo que nós experimentamos do mundo sensível. Não. É apenas a visão do Espírito. Por meio da palavra de Deus hoje, eu quero convidar a sua família a mergulhar na presença do Espírito, a sair desse lugar do corpo, da alma e chegar no lugar do Espírito. O lugar em que somente eu e Deus, a minha família e Deus é que vamos construir então um relacionamento. Esse relacionamento que é tão predito por Paulo, é tão predito por Jesus. Jesus ele deixava bem claro isso. Quando ele, conversando com os seus, ele disse, olha, eu preciso ir, eu enviarei o outro Paráclito, eu enviarei o outro. Ou seja, nesse período que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, a defesa que temos, a instrução que temos, aquele que vai comprar a nossa causa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Meus irmãos, o faraó está revoltado com a sua família. A gente precisa entender isso. O faraó está revoltado com a sua família. E hoje a revolta dele é muito clara. Entra na educação, entra na saúde, entra em todas as instâncias da sociedade. Ele colocou a mão dele, os tentáculos dele, inclusive no nosso meio de convivência cristã, nas nossas igrejas. E nós precisamos então da sensibilidade do Espírito para discernir qualquer coisa. Nós precisamos do batismo no Espírito para que a gente possa então entender o que Deus quer da nossa família. Qual é a direção do Espírito? Qual é a decisão correta? Olha, eu falo para vocês de coração. Nesses últimos anos, Deus tem me levado a pensar muito sobre essa experiência da renovação carismática na minha vida.
E tenho percebido a cada dia que se não fosse o Espírito Santo eu não estaria aqui em pé. Talvez isso possa parecer muito comum, essa expressão. Se não fosse o Espírito Santo eu não estaria aqui em pé. Mas eu digo isso, irmão, com muita verdade. Com muita verdade. Por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo, eu, minha esposa, nós não estaríamos em pé diante de tudo que nós já vivemos. Se não fosse o Espírito Santo, agora recentemente, a minha família, todos os meus irmãos, nós estávamos agora em momentos de sofrimento contínuo pela perda do nosso pai, que era uma pessoa que nós amávamos demais, até hoje nós sentimos isso, mas nós ficamos de pé porque o Espírito Santo estava conosco a cada instante, nos movendo, dizendo qual era a direção que devemos tomar, qual é a situação que devemos ter. Então eu te peço hoje, no aniversário do Grupo Família de Nazaré. Primeiro, entenda que aí é o lugar. Aí é o lugar. Saia do Egito e vá para a terra prometida, para a terra da espiritualidade, a terra da unção. Eu quero pedir a ação do Espírito Santo que venha sobre você, que venha sobre a sua casa, que venha sobre a família. Eu peço a ação do Espírito Santo, que possa te dar a direção certa de como educar os filhos, de como orientar nas tribulações, discussões de casamento. Possa orientar em todas as áreas do casamento. Possa trazer o perdão, trazer a graça. Que nenhuma obra da carne possa predominar em nós, na nossa família. Nada, briga, rixa, seja o que for, bebedeira, nada possa predominar. Mas somente a ação do Espírito. Existe um lugar que o Senhor quer levar a nossa família. E eu clamo ao Senhor que nós estejamos em direção a Ele. Eu oro aqui ao Senhor para que nós possamos ir em direção a esse lugar do Santo dos Santos, da espiritualidade, da graça, do amor, da direção. E é isso que nós desejamos. E eu oro também, Senhor, para esse grupo de oração, que ele seja frutífero ainda mais, que ele cresça ainda mais, que ele dê mais resultados, Senhor, nesse tempo, que mais famílias, mais jovens, crianças, sejam batizadas no Espírito Santo, que esse grupo de oração seja um grande sinal, um grande cenáculo, uma grande presença aí em Açailândia. Eu espero, Senhor, e oro para que isso ocorra. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns a todos os servos, a todos do grupo de oração Família de Nazaré. E creio que em pouco tempo estaremos juntos novamente para a gente rezar, para a gente cantar juntos, porque isso tudo vai passar em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus. Que nós resgatemos a cada instante a nossa identidade carismática, o uso dos carismas e principalmente o batismo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.